Vamos lá. Professor, o senhor está conseguindo entrar na live? Vou enviar para o senhor o convite, peraí. Veja se aparece aí. Não, ainda não está mostrando. Amor, você consegue ver do seu celular? Está aparecendo o professor? Oi, André, você está conseguindo ver a gente? O professor está na live também? Não, né? Só tá aparecendo eu aqui. Tô vendo do celular do meu namorado. Mandei o convite. Uhum. Pronto. Agora deu. Agora sim. Tá vendo o negrão aqui agora? Agora eu tô vendo bom. sim. É importante. Já começou bem. Boa noite, professor. Ótima noite a todos aí, você. Vamos O que senhor vamos. quer se apresentar? Quer contar um pouquinho mais da sua história? Olha, fique à vontade. Eu acho assim que a minha história. Eu vou me apresentar. Posso me apresentar? Bem, Pode. sem Que é o protocolo, professor? algo assim que a gente possa estar batendo um papo legal, sadio. Eu sou o professor Denilson, né? Sou professor de História. Praticamente, atualmente, moro em Taubaté, né? Não moro em Lorena, apesar que a minha infância toda
Não foi em Lorena, mas nasci em Lorena, estudei em Lorena, Colégio São Joaquim, Unisal. Tive uma passagem muito assim gratificante pela cidade de Lorena, pelo fato que meus pais são de Lorena, né? Eu nasci em Lorena, a família da minha esposa é de Lorena. E a minha trajetória na história, né? Nasci em Lorena, morei em Brasília, meu pai militar também saiu, mas sempre foi uma gratificação, né? Não digo uma gratificação, falar de Denilson é se descobrir todos os momentos, todos os dias, né? Algo assim que eu tenho que me descobrir todos os momentos, né? Atualmente, né, como você estava falando, trabalho em São José dos Campos, dou aula em cursinho, tenho um livro na área de educação da cultura afro, né, da Lei 10.639/03, que aborda a cultura afro, o trabalho do professor diante aos desafios do racismo, né? Então, ainda quando o racismo no Brasil, ele só vai acabar quando as pessoas entenderem que existe racismo. Aí se cria um outro grupo antirracismo, né? E uma bela noite, vamos bater um papo, acho que vai ser algo muito bacana, né? A cidade de Lorena é uma cidade que ainda existe algumas questões raciais que no passado eu questionava, tanto é que é um dos fatores que estou escrevendo um livro direcionado a isso, né? Vivemos na Basílica Menor de São Benedito, aonde o Santo Antônio é pintado de preto e o São Benedito é na porta. Então, isso é Lorena. Então, a gente vai trabalhar isso, não digo só Lorena, né? O Vale do Paraíba, o Brasil em si. O racismo ele é algo que a gente vai começar a entender, prestar um pouquinho mais de atenção nesse projeto. E às vezes até nos livros didáticos e até na mídia, as pessoas acabam ocultando mesmo as pessoas de pele negra, né? E, inclusive, eu lembro até que no ensino médio eu tinha um daqueles livros de literatura, né? Um escritor negro estava pintado como branco no livro, né? Sendo que ele escreveu negro. Mas, enfim, professor, vamos para as perguntas. O que motivou o senhor a ser um professor de história? Que levou? Levou pela questão da minha avó, né? A minha família, como você estava falando, de Lorena. Então, meu bisavô negro e a minha bisavó branca, né? Tanto é que o meu bisavô foi professor na cidade de Lorena, no início, né? Praticamente no início da República. E Pedro Martins do Nascimento, né? Se dava como um professor, mas ainda tinha uma questão racial. E dentro desse processo todo, nasceu uma mula, que era a minha avó. E a minha avó, ela trouxe assim um conhecimento dentro da história, porque ela me encantava no conto das histórias que ela passava, da presença, porque o professor de história, ele é aquele professor que investiga. Ele sempre está investigando, sempre está buscando a verdade dentro do conhecimento, dentro do plano, né? Dentro desse contexto histórico, no mundo atual, na história familiar. E isso impulsionou. A minha avó me impulsionou a ser um professor de história, né? Eu agradeço até hoje, porque todo momento que eu estou dando aula, parece que eu sinto a presença dela bem próxima, assim, para pontuar, de dinamizar todo o conceito histórico. Eu acho que esse é um fator. E o outro fator é sempre que eu sempre gostei de história. Foi algo assim que sempre me encantou. Eu falo assim que não sei fazer outra, né, dentro de estar dentro de uma sala de aula. Eu acho que eu passei no decorrer do ensino todo o segmento da educação, né? Eu comecei a entender a educação como um inspetor de aluno. Eu fui inspetor de aluno. Eu fui começar a entender o coração da escola, né? Fui estagiário de um grande professor que me ensinou muito.
era o professor Nelson Peciota, da cidade de Lorena. E com isso eu fui agregando, né? Eu fui dando aula no cursinho, fui coordenador, fui diretor, cheguei à gestão escolar. Então foi um decorrer, foi uma etapa. Mas a história sempre fez parte, está em mim, né? Eu não sei, eu respiro história, eu necessito dela, né? Porque o Todos nós professor, precisamos. porque o professor ele parte simplesmente do brilho do olhar. Quando o professor não tiver mais o brilho no olhar para ensinar, esse agente que passa, ele tem que sair da educação, porque ali a educação já acabou para ele. Então, eu acredito que eu ainda tenho o brilho no olhar, porque a educação está em mim. Por isso que eu sou um professor de história. Que bonito, professor. Professor, sim, tem alguma inspiração também, né? O senhor falou que a sua avó foi uma grande inspiração para o senhor se tornar professor. Em relação a alguns negros importantes durante a história, por exemplo, Martin Luther King, Nelson Mandela. Sim. O Nelson, aí que está, né? A referência da história, eu falei dessa questão da minha avó, porque chama mais atenção, porque eu vou contar uma história para você e você vai falar assim, mas como isso? Né? A minha avó, né, como eu falei, que era a mula, uma junção do negro e do branco, porque hoje, dentro de um contexto, você fala que entende como mulato, mulato vem de mula, né? E esse processo todo, o casamento para surgir a mula da minha avó foi que a minha bisavó era branca e ela cantou com o negrão na cidade de Lorena. E por ser mais nova e por ser branca, pela questão de racial, os dois casaram dentro de uma cadeia pública em Cruzeiro, São Paulo, né? Então você vê que essa trajetória, né, dessa questão de racismo, né, desse preconceito, é de muito tempo. Mas a inspiração maior, hoje, como professor, temos referências como Martin Luther King, temos a referência de Mandela, mas precisamos entender que as referências não estão somente externa, isso é o norte. Luther King, quando precisava falar e ao mesmo tempo questionar situações importantes como, primeiramente, precisamos ser um, não é tom de pele, não é nada, ele já pensava além do tempo dele. Quando se fala em Zumbi dos Palmares, que vai ser o caminho no Brasil de questionamento da questão do negro como escravo, é um outro fator. Quando fala de Luiz Gama, é outra situação, que não foi somente um. Hoje vivemos um processo coletivo. Precisamos entender que esse coletivo é assumir a sua identidade. E no Brasil precisamos sempre buscar que identidade é essa. Porque ainda não entendemos o que é identidade. Se você fala hoje com um adolescente, você conhece a independência do Brasil? Ele fala simplesmente, mas canta o hino nacional falando que é independência, e não sabe o hino da independência do Brasil. Ele não sabe o porquê disso. E toda a independência do continente americano, a luta maior vai ser primeiramente do povo negro. Desse povo que queria simplesmente a liberdade. Queria e sempre narrou a liberdade, a busca de liberdade. Quando Martin Luther King fala nos Estados Unidos, como Mandela fala na África do Sul, como Luiz Gama fala no Brasil, como hoje a Bia do Nascimento e outros mais, porque hoje essa geração que temos hoje está manifestando algo mal resolvido ainda do passado totalmente escravizado, um passado totalmente cruel, que ainda continua num rótulo muito triste, que ainda não tiramos de nós, mas simplesmente vivemos uma cicatriz de um passado que ainda, quando surge com manifestações racistas, sabemos muito bem que ainda precisamos de uma independência, precisamos de uma liberdade. Esse é o povo negro.
É verdade, professor. A gente carrega no Brasil uma dívida histórica, né? Uma verdadeira dívida histórica com a questão da escravidão e com todo o jeito que a gente vem tratado os negros desde então, né? E, inclusive, posso estar errado, o senhor me corrija, Não, que mas isso, aqui quem tranquilo. recebeu a indenização quando a escravidão acabou foram justamente os donos de fazenda, né? Os responsáveis pelos escravos, e não os escravos que estavam saindo daquela forma de trabalho. Né? Sim. E é interessante, só para concluir uma situação, porque quando fala do 13 de maio, como você falou, foi a maior desgraça do povo negro, foi o 14 de maio. Porque o 14 de maio, pós-abolição, esse negro continua como 14 de maio. Hoje, 3 de junho de 2021, ainda não resolvemos o 13 de maio. Ainda estamos numa sociedade que observa o negro, mas não quer esse negro próximo, eu quero distante. Porque todo mundo, quando se fala em racismo no Brasil, sempre vai falar assim, eu tenho um amigo negro. Aquela mulher que trabalhava na minha casa sempre foi negra, ela era como minha mãe. E na verdade, não. O negro, muitas vezes, ele é só observado. E essa observação sempre foi estabelecida a partir de 14 de maio de 1888, aonde colocou os guetos, as revoluções sociais no Brasil no início da República. Então, sempre foi colocado de uma forma negativa. O movimento eugenia no Brasil já mostra muito bem. Ainda vivenciamos isso de um passado onde a mulher negra era colocada de uma forma que precisava alisar o cabelo para ser aceita de uma sociedade. Ou era considerada, infelizmente, como uma mulher que não tinha valor, era somente para procriar. Então, precisa reconhecer a verdadeira história de um povo brasileiro. Como eu posso falar de uma democracia se ainda vivemos um racismo enraizado, que machuca, que destrói? Então, precisamos alimentar o quê? O antirracismo. Mas para alimentar o antirracismo, eu preciso entender o quê? Entender desse racismo estrutural. Um racismo que se coloca numa sociedade onde um ganha, o outro não ganha. Um come, o outro não come. Então, é dessa forma. É verdade. Eu costumo dizer para os meus amigos mais próximos que a verdade está sempre depois do mais, né? Eu não sou racista, mas eu acho que esse lugar aqui não é do negro. Eu não sou homossexual, mas eu acho que... Quer dizer, eu respeito os homossexuais, mas eu não acho certo eles ficarem se beijando na rua. Então, a verdade está sempre depois do mais, né? Porque muito se fala em empatia e compaixão, quando, na verdade, as pessoas não sentem nada disso. É muito complicado. Professor, Eu não quero de onde entender. o senhor acredita que venha a origem do racismo no Brasil? No Brasil, nas famílias que ainda se acham classe média, nas pessoas que não entendem a sua própria história, a sua identidade. Tá caindo, não sei se tá me ouvindo? Tá me ouvindo ou não? Alô? Não. Oi? Tá travando um pouco aqui. Tá travando? Agora acho que Voltou tá agora. voltando aos poucos. Mas dá para bem, senhor. Tá? Então, como eu estava falando, vem o racismo, onde vem o racismo no Brasil é a partir do momento que você não estende a mão para aquele que precisa. Quando você não entende o outro e você não quer entender o outro, ou então você quer implantar no outro a sua própria cultura, que você não sabe que cultura é a sua. Ainda vivemos num Brasil que a classe média, ela simplesmente mostra
como uma forma superior quando acha que entende, quando acha que compreende. Então, simplesmente é colocado uma sociedade num olhar totalmente vertical. Aí está o racismo. Aí está a situação precária, é a cicatriz mal curada. Ninguém nasce racista, mas se cria racista. Mas também se cria antirracista. O que mais chama atenção no século XXI, a comunidade negra mesmo sabe muito bem disso. Precisamos criar o antirracista, né? Essa pessoa que sabe que precisa do outro, que não é um tom de pele que é melhor do que o outro. Enquanto ainda, mas ao mesmo tempo isso demora, porque é comum. Porque o racismo no Brasil é você não aceitar o outro. Quando você se torna forte, você faz o outro o teu escravo. Quando você se acha algo interessante em você, você faz grupos, porque vivemos uma tribo. Vivemos hoje no Brasil uma geografia social. E essa geografia social parte do quê? Parte simplesmente de interesses. Então o racismo, ninguém nasce, mas se cria. E isso é muito difícil, isso é muito preocupante, porque ao mesmo tempo ele vem com vários leques horríveis dentro do racismo, como, por exemplo, o ódio, o rancor, né? E quem sofre o racismo, sofre mesmo, né? Eu falo assim que o negro, é dificilmente você vê um negro triste. Até mesmo na tristeza ele está rindo. Então, o negro quando ri é noite estrelada. Negro quando chora é nuvem carregada. E realmente é isso mesmo, né? É dessa forma. Legal aí. Muito obrigado. E cheio. Oi, oi, oi. Oi, tá me ouvindo? Voltou? Tá te levando? Tá me ouvindo? Tá, não tô te ouvindo. Alô, tá me ouvindo? Oi? Voltei? Aí, Voltei? legal. Voltou. Aí, opa. Eu estava falando justamente da ascensão dos partidos de direita e conservadores no Brasil, né? Inclusive, o próprio presidente Mourão ele já fez uma declaração no sentido de que não existe racismo no Brasil, né? É um absurdo, mas o senhor acha que o Brasil, ao longo dos tempos, ele tem se atenuado essa questão do racismo? O Brasil, acho que está enraizado isso, nessa questão. O Mourão até, eu acho que ele foi até infeliz até nesse posicionamento, né, de falar que o negro é malandro, né? Eu me lembro, foi bem assim. Ele falou que tem um índio e tem um negro malandro, nessa junção do Brasil, né? Então a malandragem começa há muito tempo. Esse negro malandro que ele não entende com relação à história, a exemplo dos mouros, praticamente dentro da Europa, né? Quem são esses mouros na Europa? São negros. Então os negros foram lá. Então essa contribuição do negro é entender a história. É simplesmente quando eu falo quem sou eu, onde eu estou, qual o motivo, como que eu vou agregar isso, né? Eu preciso entender a minha vivência, a minha história. Eu preciso entender o que
a maneira que é analisado a história, e principalmente a história de um povo. Eu quero destruir um povo tirando a cultura desse povo, né? Infelizmente, ele foi infeliz. Eu entendo até algumas situações da infelicidade, né, de falar dessa questão do negro malandro dentro de um Brasil. Então, vamos generalizar assim que esse negro malandro está como nos morros na Europa, né? Hoje você vê uma situação muito mais crítica pelo fato desse racismo, das pessoas não aceitarem, a exemplo do quê? Dos imigrantes, né? Se você for a questão lá do negro lá do norte da África querendo invadir a Europa, os imigrantes, né? Ao processo migratório que está uma polêmica no Brasil e no mundo, é pelo fato de não quero conhecer a cultura do outro. A minha é melhor do que a sua. E quando você estabelece isso, você rompe, e você não rompe, você trava, né? Você se torna melhor, né? É isso aí, vem um conceito ideológico. A ideologia, ela faz guerra. Os conceitos ideológicos, ela faz guerra. As ideias ideológicas, ela sempre faz guerra. A exemplo que você estabelece, quando você estuda uma Segunda Guerra Mundial, que a minha raça tem que ser melhor que a sua. E aí é uma análise totalmente mais profunda. Porque Aí mora o perigo, né? aí cai o perigo, porque se repete. A história, quando você começa a entender a história, você começa a analisar que ela se repete. Repete de uma Idade Média, que às vezes as pessoas falam que a Terra é plana, vivemos um processo desse que estão colocando. Vivencia a questão do negro, vivencia a questão política, vivencia uma questão social. Vivemos uma república ainda mal resolvida de uma colônia que não acabou. Vivemos ainda em conceitos sociais coloniais passados. E aí precisamos acordar. Acordar como? Na educação. A maior transformação de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, parte da educação. Então, como que eu posso falar na mídia, como eu posso falar em qualquer canto, tem que acabar com a corrupção, se ainda não olho para a educação? Então, ali está a raiz, ali está a base, a transformação de tudo. Verdade, professor. Nos Estados Unidos, a gente teve uma guerra civil, né? Justamente quando estavam querendo tirar essa questão abolicionista. E a gente sabe que existe muito preconceito lá. E, inclusive, essa questão de norte e sul. O senhor acha que aqui no Brasil essas questões também pegam? O senhor acha que as pessoas são mais racistas no sul ou no norte, no nordeste? E é engraçado, né? Essa aí é uma pergunta muito legal. Eu gosto de falar um pouquinho disso. Por quê? Porque quando se fala do racismo nos Estados Unidos, as pessoas acham que o Brasil ele é menos racista do que nos Estados Unidos. E, na verdade, o Brasil é muito mais. O Brasil, o racismo é totalmente disfarçado. Estão me vendo, dão um retorno aí, tranquilo. Ele é totalmente disfarçado, né? Ele é totalmente disfarçado. Porque pelo fato, nos Estados Unidos, quando se relata nos Estados Unidos o racismo, quando se fala desse racismo nos Estados Unidos, é um racismo de luta desde o momento que o negro colocou o pé lá. O racismo que temos aqui no Brasil, a luta no Brasil com relação à questão racial, é a partir do século XVI no Brasil, sempre foi briga por liberdade, em busca de liberdade. Se tem um movimento hoje nos Estados Unidos que o negro tem vez, tudo isso ele começou nas comunidades, nas questões sociais. No Brasil começou simplesmente com interesse. Se você observar as revoltas emancipacionistas, revoltas nativistas, são revoltas que todos queriam liberdade, mas o negro brigava, só vai acontecer na desgraça no 13 de maio. Essa é a diferença. No Brasil, 54% da população se declara negra, mas você vê poucos negros em postos
sociais porque ele não é dele, não parte dele. Aí surge o quê? Uma escravidão, uma questão totalmente cruel, uma situação que eu não quero ter esse negro próximo. Então eu tenho que matar. Vamos matar antes. Mata no mínimo. Nos Estados Unidos, a briga continua. O movimento social continua. No Brasil, o movimento social também continua. E é isso que precisamos entender. Eu preciso conhecer, eu preciso visitar, eu preciso observar. Esse é o principal movimento, principal momento que vivemos dentro do Brasil. De reconstrução. É como eu falei. Precisamos entender essa república, precisamos entender as leis no Brasil. Porque ter praticamente separações, onde eu tenho lá um grupo do idoso, eu tenho a lei do idoso, eu tenho a lei de cota, eu tenho a lei do índio, eu tenho isso. Mas tudo se resume numa palavra única, respeito. E se você observar bem, todo movimento nos Estados Unidos começa lá com Vidas Negras Importam, que aí vem uma outra situação que as pessoas falam assim, mas importa o ser humano no geral? Sim. Mas precisamos ter uma consciência aonde está esse nível dentro da sociedade. Que racismo. O que chama atenção nos Estados Unidos e que está chamando atenção no Brasil é essa questão do racismo estrutural. Será que estamos falamos de igualdade, mas não queremos a igualdade? É fácil falar, é fácil colocar em papel. Então, aí surge lei. Aí, exemplo que a primeira Constituição no Brasil, ela vai acontecer no dia 25 de março de 1824. Era uma Constituição totalmente centralizadora para o fazendeiro e aquele que tem negros. A segunda Constituição, de fevereiro de 1891, ela mostrava muito bem que o Walter Cabeço, ainda do coronel, que ele não tem mais o negro, mas eu vou dar subsídios a quem? A uma questão de cota migratória no Brasil. Aí eu tenho uma era Vargas, que eu preciso popularizar, a 34 e a 37. Depois eu tenho 46, depois tem 67 e por último 88. O quinto artigo que ninguém sabe nada e atropela tudo. Esse é o Brasil. Isso é para falar de racismo, eu preciso falar das leis, os direitos. Uma abolição que acontece em 13 de maio de 1888, e só tem lá 33 e 35, se não me engano, são 2 artigos da lei federal que dá liberdade ao negro. Aonde eu tenho o início de república, que tem os movimentos sociais, que eu tenho uma guerra de Canudos, que é muito facilmente colocar um branco manifestando, mas era um preto. Antônio Conselheiro era preto. E ele manifestava a questão de ordem e progresso, uma questão latifundiária, que era aquilo que o negro também precisava, porque você não vê o negro como latifúndio, como terra. Mas aí eu vou destruir tudo, eu vou criar uma favela para separar, os guetos para separar uma sociedade, e vai mobilizar a forma da primeira favela no Rio de Janeiro, a favela da Providência, que aí eu tenho um outro tipo de racismo, uma discriminação social muito grande no Brasil, que é preto, como na Bahia, a Guerra de Canudos foi. Aí eu venho caminhando com setores focados, como a Revolta dos Marinheiros, em 1910. Então essa história, esse conto, praticamente, ela continua. Os cargos inferiores, hoje a maior necessidade é brigar pela questão antirracista. Eu não quero ser racista. Mas por que eu quero ser antirracista? Para entender uma situação que eu quero ser antirracista, eu preciso simplesmente entender a cultura, eu preciso entender essa história, eu preciso entender essa trajetória de contribuição do povo negro, que não começa aqui no Brasil, começa na África.
Quando os portugueses chegam no Brasil, a primeira atitude que eles fazem é simplesmente colocar o quê? Aqui está cheio de negros da terra. A escravidão não deu certo com o povo indígena porque o povo indígena sabia, estava no seu terreno e era muito fácil fugir e até mesmo medo de lado místico. Mas o negro era fácil porque o negro não tem uma questão de volta. Porque para ele voltar, ele precisa de muito tempo, além mar. E aí a única manifestação antes da abolição do negro, como várias, antes do movimento abolicionista do negro, né, esse movimento abolicionista que vai dar liberdade ao negro, eu tenho lá a balaiada, eu tenho a sabinada, que é simplesmente populações sociais, grupos sociais negros. Mas o que mais chama atenção vai ser a Revolta de Malês, em 1865, na Bahia. Mas em mesmo período, 1865, acontecia o quê? No Rio Grande do Sul, a Farroupilha. Mas ninguém vai falar do quê? Dos lanceiros. Quem são esses lanceiros? Eram negros. Eu preciso reconhecer que essa briga do passado ainda continua em busca de liberdade. Se os Estados Unidos hoje ele manifesta, porque ele sempre manifestou, ele vai manifestar sempre, e uma população negra muito menor que a do Brasil. A população no Brasil é 54%, porque quando você fala que é privilégios, as pessoas falam assim, aquele lá é negro. Mas nos Estados Unidos, 54%, mesmo 54% da população, uma população menor negra nos Estados Unidos, elege um presidente. No Brasil não vai eleger um presidente. O único presidente negro no Brasil foi Nilo Peçanha. E assim mesmo, muito pouco tempo. Porque quando eu coloco o início de república e eu preciso ter um movimento de branquitude, então eu vou colocar figuras importantes, ilustres dentro da sociedade, eu vou branquear. Eu preciso branquear. Eu não quero um busto no centro da cidade ou um nome de rua falando que é negro. Quem é esse negro? Eu não quero ter uma manifestação que aquele negro é herói. Esse negro ele não pode ser herói. É mais fácil falar do negro bandido. Essa é a sociedade que vivemos, né? Esse contexto social. Preciso reconhecer isso. Né? Você está falando da cidade de Lorena. E aí as pessoas falam assim, Lorena. Né? Lorena é uma cidade que... Luiz Gama. Você sabia que Luiz Gama, doutor Luiz Gama, morou em Lorena? Não sabia. Não sabia, professor. Acho que E não sabia. aí Luiz Gama passou por Lorena. Mas ninguém sabe. Não é que ninguém sabe. Eu não quero manifestar. Eu não quero reconhecer que ele passou por Lorena ou deixar algum legado por Lorena. Isso eu falando de Lorena. Mas vivemos no Vale do Paraíba, onde a figura, a estrutura social, o contexto social, eu não esse negro. Então é muito mais sério. É algo assim muito difícil, né? Até mesmo difícil relatar algumas situações. Mas tranquilo, estou me ouvindo aí, beleza? Opa, todo mundo ouvindo? Pessoal que nos assiste, pode dar um feedback. Tranquilo, estou aqui. Pode falar. Vamos que vamos. Tranquilo, então. Professor, mudando de assunto um pouquinho, teve, inclusive no futebol, né, uma questão que na época o Brasil com questões racistas, né, durante partidas de futebol, de chamar o jogador de macaco, de jogar casca de banana. Qual que é a opinião do senhor referente a isso? Ridículo. É ridículo. Não é isso? É ridículo. Se você for analisar, aí eu falo, por que chama macaco? Não podia chamar de passarinho? Por
que tem que ser macaco? Por que isso? Porque ainda é enraizado no Brasil, sabe o quê? O povoado, né, a Serra da Barriga, porque as pessoas só acham assim que zumbi, né? Zumbi é um mimimi político. A realidade é essa. Quando fala de zumbi, as pessoas falam assim, é mimimi político. Eu estou falando uma situação para chegar nessa questão do macaco jogador. Se você observar bem, o povoado de Canudos não, na Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, o povoado dos Zumbis, né, a região da Serra da Barriga, havia vários grupos. Então, o fazendeiro ele chamava aquele grupo de macaco. Mas se falava então eram grupos próximos ao povoado de Palmares, tá? Eram vários grupos, porque as pessoas pensam assim, mas teve Zumbi dos Palmares. Legal, ele era o líder Zumbi dos Palmares, mas ao redor havia vários outros grupos. E tinha grupos considerados como macaco. Quando vamos politizar a situação macaco no jogo ou em qualquer outra situação, quando a pessoa, eu não falo só no futebol, eu falo no geral, quando a pessoa quer ofender o outro, quer falar que é negro, é macaco. Mas ele não sabe isso. É uma questão de ridículo. É uma situação totalmente preocupante, porque existe referência. O jogador lá, que é negro, é que ele teve sonho. O negro tem sonho, como o branco tem sonho, como o amarelo tem sonho. Então, quando se fala uma situação dessa, é ridículo. É uma situação totalmente preocupante. E isso precisa mudar. Eu vejo dessa forma. E eu tenho certeza que vai mudar. Tem fé, né? É fé. É você acreditar sempre. É pontuar situações o quê? Eu preciso mudar o outro. Eu preciso ter um olhar horizontal. Eu preciso resgatar valores. Eu preciso mobilizar grupos para ser antirracista em todos os sentidos, não uma questão somente de tom de pele. Não vivemos mais de uma sociedade do século XXI que ainda tem um processo retroativo. Vivemos um processo totalmente retroativo. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar. E para mudar é na educação. Para mudar é questionar, é você olhar ao seu redor, aonde que as pessoas acham assim, é mimimi. Não é mimimi. Mimimi é muitas vezes você se calar. Mimimi é você não aceitar o outro. Porque eu tenho fé e acredito que logo isso vai acabar. Isso é esperança, é sonhar, é acreditar. Né? Então, parte desse processo todo aí. E o racismo no esporte, ele é ridículo, porque existem referências. Quantos jovens viu do outro, principalmente quando se fala nessa questão do Pelé, que queriam ser jogadores de futebol? Então não é mimimi, bulufas e bulufas, para não falar outra coisa. O esporte muda a vida de muitos. Você imaginar que o esporte era referência das crianças pobres. Quando as crianças chegavam e falavam assim, o que você quer ser quando crescer? Era uma questão assim, eu quero ser jogador de futebol. Mas hoje não podemos analisar um negro como assim, você quer ser jogador de futebol ou cantor de pagode? É isso, bem isso que as pessoas falam. Você é preto, você quer ganhar dinheiro? Vai ser cantor de pagode, vai ser jogador de futebol. Não. Vai ser médico, vai ser doutor, vai ser feliz. Ser feliz. Esse é o principal fator, ser feliz. Enquanto vivemos nessa, nossa, para ser feliz precisa muito, para matar a fome precisa muito. A fome da ignorância são os livros, é a educação. Isso é o principal. Se existe ainda esse racismo, ele é totalmente ridículo. E isso tem que ser abordado. Isso tem que ser abordado tanto para o negro quanto para o branco. Opa, mas por que você está falando isso do outro? Por que isso acontece? Então você precisa transformar, pontuar isso.
Verdade. O senhor acha que a comunidade internacional, a ONU, por exemplo, eles participam da luta? O senhor acha que deveriam ter isso mais? O senhor acha que não estão fazendo nada a respeito? Eu acho assim que tem uma participação muito legal, assim, em partes, sabe? Em partes. Por exemplo, temos um movimento. Você só começou a entender o Haiti num terremoto. Porque Sim. antes disso era preto. O preto não importa. Quando eu tenho os conflitos hoje com relação a Ruanda, não importava no passado, tanto é que o comitê da ONU hoje, alguns países como a França, está reconhecendo uma dívida de destruição do imperialismo que acontecia bem antes, mas a partir de 1884, 85, vamos dividir a África, vamos dividir a Ásia, vamos pegar o Brasil, mas pegar o Brasil como? Ainda está nesse processo. Então, ainda, eu vejo assim, é uma tentativa. Só precisa, o trabalho não é mais de formiguinha, precisa ser visto. As pessoas só reconhecem quando acontece uma desgraça. Você imaginar que o movimento, por exemplo, o movimento da ONU, foi belíssimo. A participação da ONU foi belíssimo. Em alguns lugares também, no Brasil, foi belíssimo. Alguns lugares no mundo, belíssimo. Mas precisa ser o quê? Cada vez mais motivado, cada vez mais pontuado. Né? Eu não vou generalizar uma situação que não é feita, mas é uma situação que precisa ser visto. Tá? Eu cito, às vezes, para o meu aluno, não sei se as pessoas conhecem, né? Tem um filme que mostra muito bem essa participação da ONU e, ao mesmo tempo, o que se calou da ONU. Então, eu vou tirar quem? Eu vou tirar o branco primeiro, para a desgraça do negro, né? Que é um filme chamado Hotel Ruanda. Né? Não sei se as pessoas tiverem condição de assistir, assista esse filme. Esse filme ele mostra muito bem a participação da ONU. Teve o lado positivo no Haiti. Mas imagine só, na década de 80, como era Ruanda, né? Como foi essa divisão. Então era mais fácil tirar o branco e deixar o preto. O preto não quer, o preto tem que matar. Então, hoje precisa ser visto, observado, analisado dessa forma. Professor, em relação às cotas raciais, o senhor acredita que elas contribuem para a diminuição da desigualdade? A cota você está falando, né? Uhum. A cota, sim, uma reparação. E ela tem que ser utilizada, tem que ser feita. Só que não quero somente a cota na universidade. Eu quero a cota no serviço público. Eu quero a cota na saúde. Eu quero a cota na saúde porque a saúde, o SUS, sempre foi para o preto, para o pobre. Mas eu quero a cota em todos os segmentos. Porque se você imaginar, a partir de 1830 no Brasil, quem tinha cota? O imigrante, o italiano, o alemão, que vem para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. Esse gueto que surge no partir do dia 14 de maio de 1888 é um gueto que ainda continua, que precisa desse auxílio, que precisa praticamente de um reconhecimento. E a cota ela vem para reparar? Sim, é para reparar. Porque aonde você vê, e eu falo para você com relação a poderes políticos e sociais no Brasil, que ainda não quero ter a cota. Eu não quero ter a cota porque eu não quero formar negros com jaleco branco, eu não quero ter doutores pretos, eu não quero simplesmente ter uma população que esteja na mesma situação do outro. Ela vem para reparar, ela vem para mobilizar isso aí. Dentro de uma universidade, muitas vezes, no passado, eu não vi esse nível. Hoje você ainda está tentando ocupar um lugar, o seu espaço. Esse espaço é para todos. Ele é capaz, como o branco é capaz também. Esse é o principal fator. O principal movimento, o principal momento que temos.
É verdade. Professor, eu não posso perder a oportunidade de comentar, né? Porque ainda está bem recente essa questão do George Floyd lá nos Estados Unidos. Qual que é a análise do senhor? O senhor acha que isso diz muito do racismo que existe lá? Eu acho que diz com tudo com relação à luta deles, entendeu? Eu vejo como luta. Eu vejo como uma luta de mostrar à sociedade que vidas negras importam, que o negro importa, não só de um reconhecimento de luta, né? Porque ali ele rompeu todas as barreiras, principalmente a questão do respeito. Aí você vê que as questões sociais, elas precisam ser vistas, e muitas vezes não é vista, principalmente dos direitos, né? Direitos e deveres. Então suscitou uma situação de independência, de observação. Porque lá ele é preto, então se ele é preto, eu tenho que matar. Imagine só isso nos Estados Unidos, mas no Brasil, o negro, minutos por minutos, segundos por segundos, muitas vezes ele é enforcado como ele foi nos Estados Unidos, por coisas às vezes até da mesma forma, de não aceitar. Então começa por aí, né, essa mobilização. É isso aí. Eu tenho uma pergunta aqui da Mari Felipe 13. Ao pensar sobre as cotas, qual que é o fator mais predominante, racial ou econômico? Aí que tá, todo mundo fala isso, racial e econômico, mas aí eu falo para você, essa questão racial, quem que é o pobre no Brasil? Quem é o pobre no Brasil? Ele é preto, ele tem nome e tem número. Na questão social, eu normalmente, se você pegar, por exemplo, o gueto, a favela, ele é preta. A favela tem cor. O pobre no Brasil tem cor. A profissão no Brasil tem cor. Então, quando se fala de cota, a cota vem com uma reparação e os quesitos importantes têm que ser colocados em lei. É obrigatório. E existe uma preocupação porque a qualquer momento ele é totalmente provisório a cota. É uma reparação provisória. Só que aí eu acho assim que a maior luta do povo negro, da comunidade negra, é que permaneça a cota. Do antirracista, que permaneça a cota. Porque ainda precisamos, nessa questão da pandemia, deu para entender uma visão totalmente ampla da situação do Brasil social. Essa sociedade é totalmente hipócrita, porque quando o pobre começa a comprar poder de compra, né, ele começa a entender que ele pode ter uma vida melhor. Então hoje é a cota, amanhã o preto ele tem que ter o poder de compra. Esse poder de compra é onde vai mudar toda a situação social no Brasil. Mas enquanto isso, eu tenho que mexer aonde? No racismo estrutural. Eu preciso entender esse racismo estrutural. Eu preciso mobilizar. Eu não posso colocar somente o negro como porteiro. Eu não posso colocar esse negro somente como o faxineiro. Eu tenho que ver, opa, ele teve oportunidade porque é muito fácil. Quando se fala da cota, a cota ela foi uma reparação, sim. Aonde a filha da empregada hoje está na faculdade. Ah, mas professor, uma questão social? Quantas empregadas brancas você conhece perto de uma porcentagem negra? Então, existe uma discrepância muito forte, uma separação muito grande. Então, preciso reconhecer, a cota é uma reparação, sim. É uma reparação e ela precisa ser feita, atuada. Os movimentos têm que questionar o sistema, porque isso não começa somente no governo federal, começa num pequeno município. Eu preciso reconhecer, caramba, que racismo estrutural é esse? Tem aonde? Poxa, eu estou aqui na minha universidade, aonde está esse negro?
Esse negro está na portaria ou está dentro da sala de aula? O que está acontecendo? Então é esse questionamento tem que ter sempre. Não sei se eu respondi a Mari Felipe. É isso aí? Isso aí, professor. Professor, a gente teve no Carrefour, né, uma grande comoção, porque um homem negro foi assassinado, né? Ele foi vítima de homicídio. E semelhante do que aconteceu quando começou o movimento Vidas Negras Importam. O senhor acha que poderia ter alguma movimentação semelhante aqui no Brasil? Olha só, teve essa movimentação no Brasil, tá? Ela tem essa movimentação e, ao mesmo tempo, foi um período que eu estava em São Paulo, que eu fazia parte da Universidade de Zumbi dos Palmares, em São Paulo, né, onde eu estava como diretor da Escola de Comércio da universidade. E foi pontuado, sim, né? Tanto é que para 2022 aí há um movimento até mesmo dessa abordagem dos guardas na linha de shopping center, né? Dessa questão de segurança, porque precisa capacitar. Tá? O principal fator de mudança diante da sociedade é capacitação. E capacitação se dá através do quê? Dessa educação. Não existe outra maneira, né? Então, o movimento ele parte de uma centralização de mudança, de fazer mudança. E fazer mudança, ele coloca de uma forma de respeito. Eu preciso entender, eu preciso estabelecer esse respeito, preciso mobilizar, transformar, focar. E isso parte de transformações. E as transformações é o quê? São pequenos atos, eu preciso entender. Eu não posso simplesmente o diamante negro como um jogador fazer um chocolate, isso foi bom, mas ninguém sabe a história do diamante negro que jogou no São Paulo, né? E eu como chocolate, diamante negro, esse diamante negro, mas eu tenho que saber essa história. E esse movimento é um movimento, sim, eu preciso capacitar. Eu preciso capacitar esse profissional de segurança. Eu preciso capacitar o professor, eu preciso capacitar a saúde. Hoje, quando se fala da saúde, eu posso falar simplesmente de uma doença que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é totalmente da genética negra, que é a anemia falciforme. Ah, professor, somente a anemia falciforme? Não, eu tenho lá diabetes, eu tenho colesterol, eu tenho problemas de vista, né, catarata, e é praticamente dessa genética, dessa mistura, né, esse contexto de mistura no Brasil. Mas ainda eu não entendo isso porque ainda vivemos no mulato, na mula, né, desse reconhecimento. E o fator principal é simplesmente mostrar o quê? Precisamos entrar, precisamos mobilizar. Outra pergunta da Mari Felipe 13. Cotas são suficientes, visto que no Brasil os pretos são pobres? Gente, pretos são pobres no Brasil? A cota é um início. A cota é uma reparação, é um princípio. Tá? Mas o que faz o Brasil, para eu entender, é questão de lei. Eu tenho que ter leis. E precisa de uma reformulação, precisa de uma reforma constituinte no Brasil. Eu preciso colocar que o artigo 5º da Constituição ela tem que ser vista, ela tem que ser presente, ela tem que estar dentro da sala de aula, ela tem que estar na igreja, tem que estar em qualquer lugar. O brasileiro não sabe. Então, quando se fala de cotas sociais é suficiente, não. Mas ele é o princípio. E não posso também estabelecer que isso vai ser somente a entrada da minha faculdade. Eu preciso mudar, eu preciso ter esse poder. Poder da onde? De manipular a questão de capital, de transformação econômica, em todo sentido, em todo contexto. É essa mudança. Não adianta nada eu ter só o movimento para pontuar essa reparação, né? Hoje precisamos de trabalho, precisamos de emprego, precisamos ser dignos, dignidade. E dignidade está onde? Está na Constituição. Algo que não é colocado para todos, é para poucos. Essa vai ser a mudança, essa vai ser a transformação. Professor,
o senhor acha que, do ponto de vista da comunidade internacional, as vidas norte-americanas importam mais do que as brasileiras e dos países de terceiro mundo? Não, eu vejo que não. Eu acho assim, dentro da comunidade, eu estou entendendo o que você está colocando, né? Eu acho que é o que fala. A comunidade americana é luta. Na verdade, é busca de identidade. Hoje vivemos uma busca de identidade. Quem sou eu diante do mundo? Quem sou eu diante do mundo? Quem é o Denilson diante do mundo? O que eu faço? Qual legado que eu faço diante do mundo? Né? Quando eu falo de uma sociedade norte-americana que quer colocar uma separação de um ou outro, e ele não entendeu o que é mundo, ele não entendeu a sua própria identidade, ele não entendeu a liberdade dentro do continente americano, que começa a partir de 1776. Ele não sabe a Constituição, na verdade. Quando eu falo da lei, precisamos colocar em prática. Nesse boom, esse momento todo, é colocar em prática o quê? Respeito. É colocar em prática o quê? Amor. Vivemos num Brasil, num mundo, que todo mundo fala da lei do homem. Mas ninguém quer falar. Todo mundo fala da lei de Deus, mas ninguém fala da lei do homem. Ou vice-versa. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe mais as regras. Então, acho que chama a atenção do que precisamos formular novas regras. Precisamos de uma nova reforma. Precisamos de uma reforma mundial, uma reforma globalizada. E esse é o caminho. Eu não posso somente pregar ideologias que às vezes são totalmente passadas. A ideologia hoje é fazer o bem. A ideologia hoje é fazer o bem. Fazer o bem para quem? Para o meu próximo. Esse é o principal fator. Uhum. Inclusive, a gente vê também uma questão no sentido dos próprios negros serem vítimas dentro das favelas, né? Todo dia a gente vê aí sendo vítima de violência policial. Muitas vezes, eu lembro até que esses dias eu vi que uma criança estava indo para a escola e foi vítima de bala perdida, supostamente, né? É uma questão muito triste no Brasil mesmo. É muito triste e ao mesmo tempo aí entra uma questão de capacitação, né? Existe uma situação muito séria aí, né? Vamos analisar o Rio de Janeiro, né? A questão da bala perdida, eu acho que foi no Rio de Janeiro, né? Será que está preparado? Será? N fatores. Existe aquela situação, eu vou colocar o outro como mais nem menos. É um trabalho social, uma divisão muito grande. Quem manda, quem não manda. Né? Então, há uma questão política por detrás, algo que precisa ser capacitado, como falar. A capacitação ela precisa estabelecer. Né? Porque hoje, um policial, por exemplo, ele, às vezes, não digo todo, não estou generalizando, né? Mas muitas vezes ele saiu também desse gueto. Ele transformou a vida dele como policial. Né? Então, tem que ver os dois lados, dois contextos ali, dois contextos políticos. O senhor acredita que num futuro próximo ou de repente distante a gente consiga se ver livre do racismo? Ou o senhor acha que isso é da natureza humana? Não, nunca é da natureza humana. O racismo é criado com ódio. Uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que não vê o outro como irmão, é muito fácil você estar dentro de uma instituição religiosa e falar assim, paz de Jesus. Desculpa falar, não sei, dessa questão religiosa. Mas esse Deus, essa figura divina, ela não pode ser externa, ela tem que ser interna. Enquanto o ser humano achar que é uma instituição ou um templo que vai fazer a transformação dele, ele não vai vivenciar nada. Ele não vai vivenciar o amor, a transformação em nenhum sentido. E quando se coloca a questão racial, o racismo raiz, enraizado como? Por famílias, por estruturas, por conceitos. E isso precisa terminar. Eu preciso ver o outro como uma pessoa próxima, não uma pessoa distante. Algo que eu possa estar construindo sempre,
ou que eu posso estar observando ele no horizontal como eu posso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estabelecer o quê? Agregar mudanças de poder. O poder de capital, o poder de intelectual, e tudo isso é dentro da capacitação dessas mudanças. Professor, a gente está encaminhando o fim da entrevista. Mudando de assunto um pouco, qual que é o hobby do senhor dentro de tanta coisa, né? Olha, nessa pandemia o hobby fica o hobby ele fica meio assim parado. Eu gosto de jogar futebol. Faz muito tempo que eu não jogo futebol pelo tempo, né? Mas eu gosto assim de leitura, né? Eu gosto de ler muito, né? A leitura ela transforma, leva você a viajar, a mudar, a criar, né? Até mesmo pelo fato que eu escrevo bastante, então eu preciso estar focado um pouco mais nessa questão da leitura, né? Do contexto histórico, né? Do bate-papo, um bate-papo sadio, assim, eu gosto muito. Qual que é o time que o senhor torce? Olha, o meu time é o time de 1910 da Revolta da Chibata. Sabe qual que é? Corinthians? Aí, chegou, né? O Corinthians, né? O Corinthians de 1910, Revolta da Chibata. Você nunca vai esquecer. Você vai falar assim, quem foi, como foi a Revolta da Chibata? Aí você vai lembrar do Corinthians. Entendeu? Boa. Para quem está fazendo vestibular, essa é uma Aí, dica. ó, já pegou, ó. Lembra do Corinthians, lembra da Revolta da Chibata, né? De João Cândido, o Marinheiro Negro. Até João Bosco escreveu e passou a letra para Elis Regina, né? O Almirante Negro, que mostra muito bem isso aí. É isso aí, professor. Professor, para finalizar, o senhor tem alguma coisa que o senhor quer dizer a título de encerramento? Uma frase, uma dica, recitar poema, não sei. O momento Uma é seu. frase que eu vou falar? Eu vou falar uma coisinha muito simples. Busque a felicidade. Buscar sempre a felicidade. Porque a felicidade, quando você está feliz, você não está feliz sozinho. Você faz o outro feliz. Precisamos radiar felicidade. Precisamos ser brilhos. Precisamos ser luzes. É isso que basta. Porque o restante Deus pertence, Deus faz, legal, mas você tem que caminhar, tem que ir na luta. E aí você consegue entender o outro. E respeito, é o que basta. Né? Nesse feriado todo, acho que assim é o principal fator. Porque hoje, nesse mundo de pandemia, o que mais precisamos é ser feliz. E a felicidade, ela é simples. Para você fazer uma criança feliz, é tão simples. Qualquer criança, é simplesmente você dar uma bala. Dá uma bala, a criança fica feliz. Somos adultos, muitas vezes, infelizes. Porque esquecemos, às vezes, de chupar uma bala. Beleza? É isso aí. Professor, muito obrigado por estar com a gente essa noite. Eu Obrigado a agradeço. todo mundo que assistiu. A gente vai encerrando a live por aqui. Eu agradeço de coração. Um abraço a todos. Uma ótima noite. Faça da sua vida algo bom. Seja feliz. Sucesso? É Sim. isso aí. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.